O Brasil teria o seu fracasso na Copa do Mundo de 2026 explicado em parte pelo fato da maioria dos jogadores se declararem evangélicos, ao contrário dos anos em que conquistamos a taça, quando a maioria era católica. Pois essa é uma tese que está circulando nas redes sociais a partir de uma matéria de um jornal britânico. E aqui eu quero fazer uma declaração enfática de que esta tese é uma grande bobagem e eu te convoco a ficar comigo neste vídeo que eu vou provar o motivo de não passar pela religião o fato do Brasil estar fora da Copa do Mundo de 2026. Em primeiro lugar, é preciso entender a natureza do jogador de futebol. O jogador de futebol, quando entra em campo, ele quer vencer. E por que eu tenho segurança em dizer isso? Eu, como jornalista, trabalhei 3 anos da minha carreira como repórter de futebol. Todos os dias eu ia no campo, acompanhava treinos, entrevistava jogadores, todo dia se entrevistava pelo menos um jogador, o que hoje não acontece mais, aqui no Brasil pelo menos, e a gente conseguia conhecer mais o que pensava o jogador. Claro, eu estou falando de 15, 18 anos atrás, a mentalidade pode ter mudado um pouco, as redes sociais naquela época eram muito diferentes do que hoje, tudo isso pode até ser levado em conta. Mas o espírito do jogador de futebol permanece o mesmo. Ele quer, quando entra em campo, vencer. Dito isto, por que o Brasil perdeu? O Brasil perdeu porque não tinha qualidade no seu grupo de jogadores. Simples assim. Vamos analisar cada um e vamos tirar as nossas conclusões. Alisson é um bom goleiro, não passa por ele a eliminação, apesar dele ser muito cobrado por não realizar grandes milagres. Mas olha os gols da Noruega não tinham o que ele fazer. Nosso lateral direito era Danilo, já com 35 anos, um jogador que não é nem titular no Flamengo como zagueiro, ele que não atua na lateral direita há muitos anos e foi chamado para a seleção por Carlo Ancelotti como um homem de confiança. Com certeza Ancelotti nem pensava em escalá-lo. O titular deveria ter sido Wesley, que sofreu uma lesão muscular no amistoso preparatório contra o Egito. E vale ressaltar que o Wesley joga na Roma e na Roma ele não é mais lateral direito, ele exerce outra função no time. Mas no Flamengo ele foi revelado como lateral direito. Você vê aí uma carência de peças de qualidade nesta posição. A dupla de zaga é bastante competente, então nem vou falar deles. Marquinhos e Gabriel Magalhães jogam no Arsenal, no Paris Saint-Germain, são jogadores de qualidade. Nosso lateral esquerdo era Douglas Santos, um jogador que joga no Zenit da Rússia. Ele fez uma Copa ok, foi um operário padrão, aquele jogador nota 6, nota 6,5, mas não é um lateral direito de grande destaque no cenário internacional do futebol. Basta ver onde ele joga atualmente, na Rússia, que é um campeonato de segundo escalão na Europa, com muito boa vontade. Vamos para o meio-campo e temos Casemiro, um jogador que já estava na sua 3ª Copa do Mundo, com 35 anos de idade. Ele que estava jogando em um grande clube, é verdade, no Manchester United, antes jogou no Real Madrid, mas no período de preparação entre 2022 e 2026, Casemiro ficou de fora de muitas convocações. E por que ele foi chamado de volta? Porque o Brasil não tinha peças à altura para colocar ali como o primeiro homem de marcação, o primeiro volante. Então o Casemiro foi chamado novamente. Vale reforçar que o Casemiro, durante a Copa, assinou contrato com o Inter Miami, onde está o Messi, o Luizito Soares, entre outros grandes jogadores. Uma prova de que ele já está na parte final da sua carreira. Reforçando a tese de que nós não tínhamos
um grupo qualificado o suficiente para vencer esta Copa. Bruno Guimarães foi o segundo melhor jogador do Brasil na Copa, não há dúvida disso. O pênalti que ele perdeu contra a Noruega foi doloroso, mas o Messi perdeu 2 pênaltis na Copa. Então não passa por ele a eliminação. Claro que se ele tivesse feito o gol ajudaria. Mas o Bruno Guimarães, ele joga no Newcastle da Inglaterra. Ele deve assinar contrato com um time maior na Inglaterra na próxima temporada. O Newcastle é um time médio naquele país. Já foi campeão há muitos anos atrás, não é um clube exatamente protagonista. Mas o Bruno Guimarães é um bom jogador que deve ainda seguir na seleção brasileira. Mas veja, ele é um jogador nota 7, 7,5, não estamos falando de um grande protagonista. Faltam peças. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, que está no Flamengo, jogou em times medianos da Europa, voltou para o Brasil, esteve envolvido em uma grande polêmica em razão das bets, foi inocentado, deixe-se muito claro isso, mas não é um jogador também que encante os olhos, foi uma convocação mais por necessidade, por falta de peças melhores, e ainda teve o azar de sofrer uma lesão durante a Copa. Temos ainda outro jogador que sofreu lesão, Rafinha, que é protagonista no Barcelona. Rafinha, protagonista no Barcelona, mas infelizmente não entrega a mesma qualidade no Brasil. Não vou falar sobre o Vinícius Júnior, que é o melhor jogador do Brasil, foi o melhor jogador na Copa, mas contra a Noruega não conseguiu sozinho resolver a questão. Mas é um bom jogador. Matheus Cunha joga no Manchester United, é um operário padrão, um jogador dedicado, um jogador esforçado, um jogador importante no seu time, inclusive, e que não fez uma má Copa pelo Brasil. Mas veja que a posição dele, ele não é exatamente um camisa 9, também não é um camisa 10, é meio um híbrido ali, que ataca, também recua. Acabamos caindo na mesma vala comum, da falta de qualidade da seleção brasileira para ir mais adiante nesta Copa do Mundo. E aí podemos citar ainda mais nomes, os jovens Ryan e Endrick, que não estavam preparados ainda para um protagonismo. O Ryan jogou algumas partidas até bem, o Endrick infelizmente perdeu o gol aquele na cara do goleiro, mas é um atacante de qualidade que com certeza vai colaborar e muito com a seleção brasileira a partir do próximo ciclo até a Copa de 2030. Então, como você pôde ver, o que faltou ao Brasil foi qualidade. Não foi o fato de 20 dos 26 jogadores se declarar evangélicos. Para mim seria muito conveniente aceitar esta teoria, afinal eu sou católico, este aqui é um canal que traz notícias sobre a Igreja Católica. Então seria muito fácil pegar um bastão e dar um pau na seleção brasileira e colocar a culpa no fato dos jogadores serem evangélicos. Não é isso. Não é a religiosidade dos atletas que determinou o mau desempenho do Brasil nesta Copa do Mundo. Então, quando você for ler matérias sobre este tema, não caia nessa teoria. O que o Brasil precisa para voltar a ser campeão é ter mais qualidade em campo. E aí eu não vou entrar em tudo que está errado no futebol brasileiro, porque tem muita coisa errada que precisa ser resolvida. Certo? Eu sou o jornalista católico Marcos Cobalt e aqui neste canal eu trago notícias sobre a Igreja Católica do Brasil e do mundo. Você que já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. E a todos faço um convite para considerarem a possibilidade de se tornarem membros. Clicando no botão Seja Membro, você vai ajudar que este trabalho de trazer notícias sobre a nossa fé siga adiante. Muito obrigado por você ter acompanhado este conteúdo. Considere a possibilidade de compartilhar com seus amigos, familiares, pessoas próximas a você. Certo? Que Deus te abençoe. Grande abraço. Até a próxima!